Em primeiro lugar, eu queria dizer que é de uma importância muito grande a gente estar tendo a oportunidade de realizar esse evento. A gente na nossa terceira edição e certamente já é um evento que se configura como um marco dentro do cenário científico nacional. Então, eu vejo com muita satisfação a oportunidade de estar participando ativamente e ter acompanhado as outras duas edições. Especificamente com relação à temática, né, vinculada à educação e tecnologias, quer dizer, de fato, a gente nos dias atuais não pode ignorar a relevância que as tecnologias têm em todos os processos de ensino-aprendizagem. Quando a gente pensa numa área mais específica como formação de professores, ela se torna igualmente ou até mais importante, uma vez que muitas vezes os professores não dispõem de todas as condições que seriam ideais, primeiro para utilizar na sala de aula e até mesmo aprender por meio das tecnologias, da educação à distância, da internet, etc. Afinal de contas, o que a gente vê é que há inúmeras possibilidades de aprendizagem por meio das tecnologias. Elas chegaram, já estão aqui presentes no nosso cotidiano e certamente não nos abandonarão tão cedo. Ou seja, nós não as abandonaremos tão cedo. Olha, eu diria que no Brasil a gente trabalha com um cenário ainda incipiente. Raramente os cursos de formação inicial trabalham na perspectiva de incorporar o conhecimento sobre como ensinar com as tecnologias nesses processos de formação. O que é uma pena, porque na verdade a gente sabe cada vez mais as crianças, os jovens e mesmo nós adultos temos nos apoiado nas tecnologias para conhecer coisas, para visitar lugares, para registrar eventos e assim por diante. Então não faz sentido a escola estar longe dessa realidade. Por outro lado, também não faz muito sentido os cursos de formação inicial ou mesmo de continuado ignorar. A gente sabe que a tecnologia por si não vai ser panaceia dos nossos problemas educacionais. Mas, sem sombra de dúvida, professores bem formados e que saibam ensinar bem com o uso de tecnologias, com certeza vão atuar numa perspectiva de favorecer o aprendizado dos nossos estudantes. A área de formação de professores é uma área muito interessante. De um lado, porque todos nós que frequentamos a escola, de alguma maneira, ao longo desse processo, construímos inúmeras ideias e teorias a respeito do que é a escola, do que é ser professor, do que é ensinar, do que é aprender, do que é bom aluno, do que é uma nota boa, um bom rendimento, que é sucesso escolar e assim por diante. Todavia, sem sombra de dúvida, é uma atividade profissional que, a despeito dessa característica, ela exige um conhecimento formal muito complexo, né? Na medida em que, de um lado, os professores não podem estar contaminados com, digamos, preconcepções que, de certa maneira, podem interferir negativamente com o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Por exemplo, a gente imagina que é importante que, por exemplo, os cursos de formação inicial desmanchem ideias do tipo: crianças, filhos de pais separados têm problemas emocionais. Então, por exemplo, essa é uma assertiva que com muita frequência a gente escuta. Ou são crianças que têm dificuldade de aprender. Então é importante que a gente tenha programas de formação que sejam capazes de desmanchar esse tipo de concepção. Por outro lado, a despeito de eu saber muitas coisas, porque eu fui aprendendo na escola e na vida, não necessariamente para eu ser um bom professor eu sei o suficiente. Quer dizer, na realidade, não basta um professor conhecer o conteúdo que vai ser ensinado. Ele tem que conhecer, ele tem que aprender a ensinar aquele conteúdo. São tarefas diferentes. Eu conhecer, por exemplo, como se faz uma divisão na minha vida pessoal é um tipo de conhecimento, é um nível de conhecimento. Eu ensinar, por exemplo, uma criança a aprender a dividir é um outro tipo de conhecimento. E é um conhecimento que exige uma formação
formal, daí a relevância dos cursos de formação inicial, os cursos de licenciatura e, eventualmente, é necessário, como é uma profissão que a cada momento o professor tem que tomar decisões, a cada momento ele se depara com contextos diferentes, a cada ano ele tem um conjunto de alunos diversos, muitas vezes ele trabalha em escolas também diferentes, ela é uma profissão também que se aprende ao longo da vida, que se aprende ao longo da prática. Só que dificilmente a aprendizagem a partir da prática, sem um diálogo colaborativo com os pares, é um aprendizado solitário e que infelizmente pode levar a lições também equivocadas, como aquela que eu mencionei, ou filho de presidiário também não é capaz de aprender. Então, nesse sentido, o que a gente preconiza é que as licenciaturas, elas devem ser realizadas como um processo, como uma etapa fundamental da profissionalização de um professor, assim como as atividades relacionadas à formação continuada e que alavanquem o seu desenvolvimento profissional ao longo da carreira, mas de uma maneira reflexiva, inquiridora e em que seja possível ele ter oportunidades de desconstruir ideias equivocadas e, ao mesmo tempo, construir novas ideias que são necessárias para a atividade do ensino. A recomendação que eu dou para um jovem pesquisador da área é que busque conhecer, e para isso as tecnologias nos ajudam, porque há uma série de produções, né, disponibilizadas online que mostram e que contam e que descrevem de uma maneira mais acadêmica, né, baseada no conhecimento científico, de como a docência se constitui, como ela se desenvolve, como ela é aprendida e como ela avança. E se quiserem vir a São Carlos e nos procurar, sejam bem-vindos. A gente está aqui à disposição. O grupo de formação de professores e outros agentes educacionais está plenamente aberto a respostas que estejam ao nosso alcance, e se não tiver ao nosso alcance, nós vamos sentar e tentar construir em conjunto com quem nos procura novas respostas e novos conhecimentos.